O som do silêncio no quarto de dormir nunca foi tão ensurdecedor quanto naquela tarde de terça-feira. Eu olhava para o espaço vazio no canto do armário de mogno, onde, até poucas horas atrás, repousava um cofre de aço pesando quase 40 quilos. Ele não era apenas um objeto. Era o símbolo de 10 anos de um suposto esforço mútuo. Imaginei a força que Davi precisou fazer para arrastá-lo dali, provavelmente suando, talvez sorrindo com a antecipação do crime que cometia contra a própria esposa. Sobre a cama, um pedaço de papel rasgado de forma grosseira exibia uma caligrafia que eu conhecia bem. As palavras pareciam saltar do papel para me esbofetear. Ele me agradecia por tudo, me chamando de idiota, e selava ali o fim de uma farsa que eu, em minha suposta cegueira, ajudei a construir. 300.000 reais. Era o valor que ele acreditava estar levando. O que Davi não sabia, enquanto fugia para os braços de Camille com a bênção de minha sogra, era que o conteúdo daquele metal frio não pagaria um único jantar de luxo, mas compraria a destruição completa de seu mundo. Eu não chorei. Pelo contrário, senti um riso seco borbulhar na garganta, uma gargalhada contida que era o primeiro sinal da minha libertação. Minha trajetória com Davi sempre foi pautada por uma desigualdade que eu tentava mascarar com o nome de amor. Ele era o que muitos chamariam de um homem atraente, mas sua beleza escondia uma alma pequena, alimentada pelo narcisismo de uma mãe que o tratava como um deus caído. Desde o início, percebi que Davi não buscava uma companheira, mas um degrau. Como nutricionista autônoma, eu sempre tive uma disciplina rígida com minhas finanças e com minha carreira. Construí minha clientela tijolo por tijolo, atendendo em consultórios alugados até conseguir o meu próprio espaço. Davi, por outro lado, saltava de emprego em emprego, sempre reclamando que seus chefes não reconheciam seu brilho ou que o ambiente de trabalho era medíocre demais para seu talento. Ele se sentia um príncipe injustiçado, e eu, na minha ingenuidade de mulher que queria salvar o mundo, ocupava o papel de provedora silenciosa. A humilhação não começou com o roubo do cofre. Ela foi um veneno administrado em doses diárias, diluído em comentários sobre a minha aparência, sobre o meu cansaço ou sobre como a minha família era irrelevante. Lembro-me de uma noite, há cerca de 2 anos, quando voltamos de um jantar na casa da mãe dele. Minha sogra, uma mulher de olhar gélido e palavras afiadas como navalhas, havia passado a noite inteira sugerindo que Davi merecia estar em lugares mais altos, com mulheres que tivessem mais classe. No carro, ele simplesmente ecoou o que ela disse. Ele me olhou de cima a baixo, com um desdém que me fez sentir minúscula, e disse que eu tinha sorte de ele ainda se interessar por mim, já que eu estava começando a parecer uma dessas mulheres comuns que perdem o viço com o trabalho pesado. Ele usou a palavra desleixada. Eu, que trabalhava 12 horas por dia para garantir que as contas de casa estivessem pagas e que o carro dele tivesse o combustível do mês, ouvi aquilo e me calei. A manipulação dele era tão profunda que eu chegava a pedir desculpas por estar cansada. Davi tinha um talento especial para me fazer sentir culpada pelo meu próprio sucesso. Sempre que eu conquistava um novo contrato ou recebia um elogio de um paciente importante, ele dava um jeito de diminuir o feito. Ele dizia que eu só conseguia aquelas coisas porque as pessoas tinham pena da minha persistência quase desesperada. Ele me chamava de operária de luxo, sugerindo que, por mais que eu ganhasse dinheiro, eu nunca teria o refinamento necessário para frequentar os círculos que ele tanto almejava. E no centro desse círculo de desprezo estava Camille. Camille apareceu em nossas vidas como uma suposta consultora para os negócios frustrados de Davi. Ela era o oposto de tudo o que eu representava. Enquanto eu era pé no chão, prática e focada, ela exalava uma aura de futilidade planejada, movendo-se com uma elegância predatória. Desde o primeiro encontro, senti o veneno. Ela me olhava como se eu fosse um móvel antigo e desgastado que não combinava com a decoração da sala. Lembro-me perfeitamente de um dia em que ela esteve em nossa casa para, teoricamente, ajudar Davi com alguns planos de investimento que nunca saíam do papel. Ela olhou para as minhas mãos, que não tinham unhas feitas com perfeição por causa da rotina corrida, e comentou com Davi, em um tom que eu deveria ouvir,
que era uma pena que algumas mulheres perdessem a feminilidade em troca de alguns centavos extras no final do mês. Davi riu. Ele não apenas concordou, como acrescentou que eu estava ficando com um aspecto endurecido, como se a ambição estivesse matando a mulher que ele um dia conheceu. Eles achavam que eu era cega. Eles acreditavam que a minha dedicação ao trabalho me mantinha alienada do que acontecia sob o meu próprio teto. O que eles não contavam era com a minha capacidade de observação, desenvolvida em anos de atendimento clínico, onde o que o paciente não diz é sempre mais importante do que o que ele verbaliza. Eu via as trocas de olhares, os risinhos abafados quando eu saía da sala, as saídas tardias de Davi que ele justificava com reuniões inexistentes. Minha sogra, a peça fundamental nesse tabuleiro de crueldade, agia como a ponte. Ela convidava Camille para chás em sua casa, excluindo-me sistematicamente, e depois fazia questão de me ligar para contar como a presença de Camille trazia uma luz nova para a vida de Davi. Ela dizia, com uma voz aveludada e falsa, que sentia muito por eu ser tão ocupada e monótona, pois Davi precisava de estímulo, de alguém que falasse a língua dele. A traição financeira foi o ápice dessa escalada. Nos últimos 6 meses, percebi que Davi estava obcecado pelo meu cofre. Ele sabia que eu guardava ali uma reserva de emergência, fruto de anos de economia extrema e de alguns investimentos que eu mantinha em segredo. Ele começou a sondar o código, a perguntar sobre o valor total, fingindo um interesse súbito pela nossa segurança financeira futura. Eu via o brilho de ganância nos olhos dele sempre que ele passava pelo armário. Ele pensava que estava sendo sutil, mas para mim, ele era transparente como vidro. Ele e Camille já deviam estar planejando a fuga, imaginando como os R$ 300.000 que ele supunha existir ali seriam a base para a nova vida glamurosa que eles teriam, longe da mulher comum e cansativa que eu me tornara. O que Davi nunca entendeu é que eu nunca fui boba. Eu sabia que ele estava me traindo, não apenas com Camille, mas com a própria mãe, em um complô para me sugar até a última gota. Eles se reuniam para rir da minha cara, para me chamar de burra de carga nas minhas costas. Em uma ocasião, escondida atrás da porta da cozinha, ouvi Davi dizer para a mãe que não via a hora de se livrar do cheiro de hospital e de dieta que eu exalava, e que o dinheiro que eu juntava era o único prêmio de consolação por ter tido que me aturar por tanto tempo. A mãe dele respondeu que ele era um guerreiro por ter aguentado uma mulher tão sem sal, e que Camille, sim, era a joia que ele merecia exibir. Aquelas palavras não me quebraram. Elas me moldaram. Foi naquele momento que eu decidi que a saída deles não seria apenas uma partida, seria uma queda. Eu comecei a preparar o terreno. O cofre, que antes continha documentos e valores reais, foi gradualmente sendo esvaziado. Retirei cada centavo, cada joia de família, cada título de propriedade. Em seu lugar, coloquei o que eu chamava de o dossiê da ruína. Davi achava que estava levando R$ 300.000 em espécie. Na verdade, ele estava levando pilhas de papéis cuidadosamente impressos, que simulavam maços de dinheiro nas bordas, mas que no interior continham provas irrefutáveis de todas as suas falcatruas, dívidas que ele contraiu em meu nome de forma fraudulenta e que eu já havia legalmente revertido para o CPF dele, e, o mais importante, documentos que vinculavam ele e Camille a uma situação que os tornaria párias. Naquela tarde, quando cheguei em casa e vi o rastro do cofre arrastado, a sensação foi de um alívio quase espiritual. Eles finalmente tinham mordido a isca. Davi achava que tinha me dado o golpe final, que me deixaria na miséria, chorando por um marido que nunca me amou e por um dinheiro que eu não teria como recuperar. Ele se sentia o gênio da estratégia, o homem que finalmente subjugou a esposa controladora. Mal sabia ele que, ao cruzar a porta com aquele cofre, ele estava ativando o cronômetro da própria autodestruição. Eu me sentei na beirada da cama, a mesma onde ele deixou o bilhete me chamando de idiota. Reli aquelas palavras 4, 5 vezes. Cada vez que eu lia, a imagem da face de Davi, distorcida pelo deboche, vinha à minha mente. Eu conseguia imaginar ele e Camille em algum hotel de quinta categoria, ou talvez na casa da minha sogra, tentando abrir o cofre com ferramentas pesadas,
brindando antecipadamente à custa da minha suposta desgraça. A crueldade deles era tão vasta que eles não conseguiam conceber a ideia de que a vítima pudesse ser mais esperta que os algozes. Para eles, eu era apenas Daniela, a mulher que servia, que pagava e que calava. O silêncio da casa agora era preenchido pelo som dos meus próprios pensamentos, organizando os próximos passos. Eu tinha tudo mapeado. As contas que ele pensou ter limpado estavam protegidas por ordens judiciais que eu havia solicitado discretamente semanas antes, alegando suspeita de fraude. O carro que ele levou? Estava em meu nome, e a queixa de furto seria dada no momento oportuno, mas não agora. Eu queria que eles se sentissem seguros primeiro. Queria que eles começassem a gastar o que pensavam ter, que fizessem planos, que sonhassem alto. Quanto maior o sonho, maior seria o impacto do chão quando ele desaparecesse sob seus pés. Lembrei-me das inúmeras vezes em que Davi me fez sentir um lixo por causa do meu trabalho. Ele dizia que eu era obcecada por números e por tabelas nutricionais, que eu não tinha alma, que eu era uma máquina de calcular sem sentimentos. Ele usava minha dedicação como uma arma contra mim, sugerindo que minha falta de espontaneidade era o que o empurrava para os braços de outras pessoas. Camille, por sua vez, reforçava isso sempre que podia. Em um jantar de aniversário de casamento, o último que tivemos, ela teve a audácia de aparecer e comentar que era uma pena que o jantar fosse tão regrado, insinuando que minha vida era tão sem sabor quanto as dietas que eu prescrevia. Davi riu e disse que, às vezes, sentia que estava casado com um manual de instruções, não com uma mulher. Eles me desumanizaram durante anos. Trataram-me como um caixa eletrônico, que, além de fornecer fundos, deveria aceitar ser insultado. Minha sogra, a grande mestre dessa orquestra de horrores, costumava dizer que eu deveria ser grata por ter um homem como Davi ao meu lado, pois, com o meu temperamento difícil e minha aparência comum, pouquíssimos homens teriam a paciência que ele tinha. Ela me chamava de desinteressante na minha frente, como se estivesse fazendo uma observação clínica, e depois fingia que era apenas um conselho de mãe, para que eu tentasse ser melhor. Agora, olhando para o vazio deixado pelo cofre, eu percebia que eles tinham me dado o maior presente de todos: a justificativa moral para não ter piedade. Se eles tivessem apenas ido embora, talvez eu os deixasse para trás com o tempo. Mas eles escolheram o roubo, escolheram o escárnio, escolheram tentar me deixar sem nada. Eles queriam a minha ruína financeira e emocional. O que eles receberiam em troca seria uma lição sobre a diferença entre inteligência e astúcia barata. Levantei-me da cama e fui até a cozinha. Preparei um café, apreciando o aroma que agora parecia mais intenso, sem a presença opressora de Davi. Eu sabia que a primeira parte do plano estava concluída. Eles haviam saído da toca. Eles haviam cometido o crime. Agora eu só precisava esperar que eles tentassem abrir a caixa de Pandora que levaram consigo. Dentro daquele cofre, além dos papéis, havia um pequeno dispositivo de rastreamento oculto no revestimento interno. Eu sabia exatamente onde eles estavam. Eles estavam na casa de campo da minha sogra, um lugar isolado, onde achavam que poderiam celebrar sem serem perturbados. Enquanto tomava meu café, visualizei a cena. Davi, com um pé de cabra ou talvez uma serra elétrica, atacando o aço. Camille ao lado, fumando um cigarro e fazendo planos sobre qual país visitariam primeiro ou quais roupas de grife ela compraria com a parte dela do saque. Minha sogra, orgulhosa do filho, que finalmente deu um jeito na esposa chata, preparando um banquete para comemorar a vitória da família sobre a intrusa. Eles estavam felizes. E essa felicidade era a pira-ferramenta que eu usaria para esmagá-los. A vingança, quando bem planejada, não precisa de gritos. Ela não precisa de escândalos em redes sociais ou de confrontos físicos. Ela precisa de paciência e de uma compreensão profunda da fraqueza do outro. A fraqueza de Davi era a vaidade e a ganância. A de Camille era a arrogância e a dependência do luxo que ela não podia pagar. A de minha sogra era o orgulho cego pelo filho medíocre. Eu atacaria exatamente nesses pontos. Eu peguei meu telefone. Não para ligar para a polícia, ainda não. Liguei para o meu advogado,
Um homem que entendia que a justiça, às vezes, precisa de um pouco de coreografia. Informei a ele que o objeto havia sido movido e que o plano de sucessão de danos poderia ser iniciado. Ele me perguntou se eu tinha certeza, se não queria tentar uma mediação. Eu ri. A mediação deles foi o bilhete na cama. A minha resposta seria: o silêncio que precede a tempestade. Enquanto a noite caía sobre a cidade, eu me sentia mais viva do que em toda a última década. O peso de tentar agradar quem me odiava havia sumido junto com aquele cofre. Eu não era mais a esposa enganada, a nutricionista sem graça, a nora insuficiente. Eu era a arquiteta de uma queda que eles jamais esqueceriam. Eles queriam jogar? Pois bem, eu tinha as cartas, eu tinha a mesa, e eu tinha a paciência que eles nunca possuíram. Pensei em cada palavra depreciativa que ouvi. Bruaca, seca, desinteressante, idiota. Cada uma delas foi anotada na minha memória não como uma ferida, mas como um crédito que eu cobraria com juros altíssimos. Davi achava que estava me deixando no zero absoluto. Ele não percebeu que, ao levar o cofre, ele levou também a última coisa que me prendia à decência para com ele. Agora, as luvas de pelica estavam guardadas. O que viria a seguir seria frio, calculado e absolutamente letal para as pretensões deles. Eles achavam que eu estava chorando. Naquela noite, eu dormi o sono dos justos, sabendo que, a poucos quilômetros dali, a ganância deles estava prestes a colidir com a realidade que eu havia preparado. O espetáculo estava apenas começando, e eu tinha o melhor lugar na plateia. Com certeza. Vamos mergulhar agora no desenrolar desse plano, e no momento em que a realidade de Davi começa a desmoronar, enquanto ele descobre que a ganância foi sua maior armadilha. A estrada para a casa de campo era sinuosa, mas eu conhecia cada curva como se fossem as linhas da palma da minha mão. No entanto, eu não estava lá fisicamente. Através da tela do meu computador, eu acompanhava o ponto vermelho pulsante que indicava a localização exata do cofre de aço. Eles estavam lá, trancados na propriedade da minha sogra, sentindo-se os novos donos do mundo. Eu conseguia visualizar a cena com uma clareza quase cinematográfica. Davi, com aquela expressão de superioridade que ele usava sempre que achava que tinha levado vantagem sobre alguém, e Camille, com seu sorriso predatório, já imaginando o peso das notas de R$ 100 em suas mãos. Minha sogra, Dona Berenice, certamente estava na cozinha, preparando algo especial para celebrar o fato de que seu filho querido finalmente havia se livrado daquela mulher comum, que, segundo ela, nunca esteve à altura do sobrenome da família. O que eles não sabiam é que a humilhação que eles me impuseram durante anos estava prestes a ser devolvida com uma precisão cirúrgica. Davi sempre me chamou de metódica, como se fosse um defeito. Ele dizia que a minha mania de planejar cada passo da minha vida e das minhas finanças era um sinal de uma alma pequena e sem criatividade. Pois bem, foi essa mesma alma metódica que preparou a recepção deles dentro daquele cofre. Eu sabia que ele não resistiria. Ele era um homem movido pela gratificação imediata. Ele não queria construir um patrimônio, ele queria roubar um. Por volta das 10 horas da noite, o ponto no GPS parou de se mover. Eles estavam instalados. Imaginei o momento em que Davi pegou as ferramentas. Ele provavelmente começou com uma furadeira, achando que o aço cederia facilmente. Depois, passaria para o pé de cabra, frustrado pelo tempo que estava levando. A cada batida, a cada esforço físico, ele estaria enterrando ainda mais o seu próprio futuro. Eu sentia uma satisfação gélida. Não era ódio puro, era algo mais refinado. Era o prazer de ver a justiça sendo executada pelas mãos do próprio criminoso. Enquanto eles lutavam contra o metal, eu revisava os documentos que enviaria para o cartório e para as autoridades na manhã seguinte. Davi pensava que tinha R$ 300.000. O que ele tinha, na verdade, eram pilhas de papéis que comprovavam que ele havia desviado fundos de um negócio que abrimos juntos anos atrás, usando assinaturas falsificadas minhas. Eu havia descoberto isso há meses, mas guardei o segredo. Se eu o denunciasse na época, ele simplesmente sairia de casa e tentaria se vitimizar. Eu precisava que ele cometesse um ato flagrante de roubo, algo que não deixasse dúvidas sobre sua índole.
Ao levar o cofre, ele assinou sua própria sentença de prisão e de falência moral. As palavras de Camille ecoavam na minha mente enquanto eu trabalhava. Ela uma vez me disse, em um daqueles momentos de falsa intimidade, que mulheres como eu serviam apenas para ser o suporte de homens brilhantes, e que, uma vez cumpridas a função de financiar o início da carreira deles, deveríamos aceitar o nosso destino de sermos substituídas por algo mais vibrante. Ela me chamou de escada. Ela riu enquanto dizia que eu era o tipo de mulher que se orgulha de ter uma conta bancária cheia, mas um coração vazio de paixão. O que ela descobriria em breve é que a minha conta bancária permanecia cheia, e a paixão que eu sentia agora era pela minha própria liberdade. Perto da meia-noite, recebi um alerta no meu sistema de segurança remota. Eu havia instalado, de forma discreta, uma pequena câmera interna no compartimento do cofre que disparava uma foto assim que a porta era forçada. A imagem chegou ao meu celular. A iluminação era precária, mas deu para ver o rosto de Davi suado, os olhos injetados de expectativa, e a mão de Camille apoiada no ombro dele, como uma rainha esperando por seu tesouro. No segundo seguinte, a imagem capturou o momento exato da abertura. A expressão de Davi mudou de triunfo para uma confusão absoluta. Ele não encontrou os maços de dinheiro que esperava. No lugar deles, havia envelopes numerados, um para cada uma de suas dívidas, um para cada prova de sua infidelidade e, no fundo, um espelho. Eu queria que ele se visse. Queria que, naquele momento de derrota, a primeira coisa que ele visse fosse o próprio reflexo de um ladrão fracassado. Mas a verdadeira surpresa estava nos papéis. Cada maço de dinheiro fake continha, grampeado atrás da primeira nota de brinquedo, um extrato detalhado de como ele estava endividado até o pescoço. Eu havia usado as procurações que ele me deu, achando que estava me manipulando para cuidar das coisas burocráticas, para consolidar todas as dívidas que ele criou em nome da nossa antiga sociedade. Eu as movi legalmente para a responsabilidade individual dele, aproveitando brechas que ele, em sua preguiça mental de nunca ler o que assinava, ignorou completamente. Imaginei o grito de ódio que ele deve ter dado. Imaginei Camille, a mulher que não suportava a ideia de pobreza, percebendo que o homem que ela escolheu como seu passaporte para a vida boa era, na verdade, um buraco negro financeiro. Eles não tinham 300 mil reais. Eles tinham uma dívida consolidada de quase 700 mil reais, garantida pelos bens que Davi achava que possuía, mas que já estavam alienados. A humilhação que eles me causaram estava apenas começando a ser devolvida. Davi me chamava de idiota no bilhete. Agora, quem era o idiota? O homem que fugiu com um cofre cheio de confissões de dívida e provas criminais? Ou a mulher que estava sentada tranquilamente em sua sala, tomando um vinho caro que ele nunca teve paladar para apreciar? Na manhã seguinte, eu não perdi tempo. Fui até a delegacia de polícia com o meu advogado. Registrei o furto do cofre, mas fui além. Entreguei as gravações de segurança da casa, mostrando Davi e Camille carregando o objeto para o carro. Forneci também o rastreamento do GPS. Eu não queria apenas o meu cofre de volta. Eu queria que o flagrante fosse feito na casa da minha sogra. Eu queria que aquela mulher, que sempre se gabou da integridade da sua família e da superioridade do seu sangue, visse a polícia entrar em sua propriedade para prender o filho por roubo qualificado. O delegado, um homem sério que parecia já ter visto de tudo, ficou impressionado com a organização das provas. Eu expliquei a ele que não se tratava apenas de dinheiro, mas de uma série de abusos patrimoniais que eu vinha sofrendo. Ele me garantiu que a equipe iria até o local imediatamente. Eu pedi para acompanhar, de longe. Eu precisava ver o desfecho. Chegamos à casa de campo, por volta das 10 horas da manhã de quarta-feira. O sol estava forte, iluminando a fachada imponente da casa que Dona Berenice tanto se orgulhava de manter. As viaturas pararam silenciosamente antes do portão principal. Eu fiquei dentro do carro do meu advogado, a cerca de 50 metros de distância, observando tudo através de binóculos. A polícia bateu à porta. Demorou alguns minutos, até que Dona Berenice aparecesse, vestindo um robe de seda, com aquela expressão de quem está sendo incomodada por seres inferiores. Pude ver, mesmo de longe,
o choque em seu rosto quando os policiais mostraram o mandado. Ela tentou barrar a entrada, provavelmente gritando sobre seus direitos e sobre quem ela pensava que era naquela cidade. Mas a polícia não se importa com sobrenomes quando há um rastreador indicando um objeto roubado dentro da propriedade. Minutos depois, Davi foi trazido para fora. Ele estava desgrenhado, com a mesma roupa do dia anterior, e seu rosto era uma máscara de pavor. Ele não era mais o galã arrogante que me diminuía nos jantares. Ele era um homem acuado, algemado, sendo conduzido para o banco de trás de uma viatura. Logo atrás dele, Camille saiu escoltada. Ela tentava cobrir o rosto, mas não havia onde se esconder. Toda a sua pose de mulher fatal havia desaparecido, restando apenas uma figura patética que agora percebia que sua ambição a tinha levado direto para o abismo. Dona Berenice começou a passar mal no gramado. Ela gritava, gesticulava, e por um momento eu senti uma pontada de algo que poderia ser pena, mas que logo foi substituída pela lembrança de quando ela me disse que eu era uma praga na vida do filho dela. Ela foi quem incentivou o roubo. Ela foi quem disse a Davi que ele tinha direito àquele dinheiro por ter suportado anos ao meu lado. Ela era o veneno original e agora estava bebendo do próprio copo. Eu pedi ao meu advogado para dirigir o carro até a frente da casa. Eu queria que Davi me visse. Quando o carro parou diante do portão, eu baixei o vidro lentamente. Davi, já dentro da viatura, fixou os olhos em mim. Havia ódio neles, mas também uma súplica silenciosa, um pedido desesperado para que eu parasse com aquilo, para que eu o perdoasse como sempre fiz. Eu apenas sustentei o olhar. Não havia sorriso no meu rosto, apenas uma neutralidade mortal. Eu queria que ele entendesse que a Daniela que ele conhecia, a mulher que aceitava migalhas e insultos, tinha morrido no momento em que ele escreveu aquele bilhete. Camille também me viu. Ela tentou gritar algo, provavelmente alguma ofensa final, mas o policial a calou rapidamente. Ela me olhou com uma inveja que agora era pura e destilada. Ela sabia que eu tinha vencido. Ela sabia que, enquanto ela enfrentaria processos e a ruína da sua reputação, eu voltaria para uma casa que agora era verdadeiramente minha, para uma vida que ela nunca conseguiria destruir. Depois que as viaturas partiram, eu saí do carro e caminhei até onde Dona Berenice estava sentada, em uma cadeira de balanço na varanda, sendo amparada por uma empregada assustada. Ela me olhou com um desprezo que nem mesmo a desgraça do filho conseguia apagar. Ela me chamou de monstro. Disse que eu tinha planejado a destruição da família dela e que eu pagaria por isso. Eu me aproximei e falei baixo, apenas para ela ouvir. Eu disse que eu não planejei nada. Apenas deixei que a natureza deles seguisse o curso. Eu disse que o cofre estava lá e que foi o filho dela quem escolheu roubar. Eu também deixei claro que a casa onde ela estava sentada, aquela propriedade de campo que ela tanto amava, estava registrada em nome da empresa que Davi agora me devia integralmente por causa das fraudes que ele cometeu. Eu informei a ela, com uma calma assustadora, que ela tinha 48 horas para desocupar o imóvel antes que os oficiais de justiça chegassem para reintegrar a posse. O grito de horror que ela soltou foi o som mais harmonioso que eu ouvi em anos. Ela tentou se levantar para me agredir, mas não tinha forças. Ela percebeu, naquele instante, que a humilhação não seria apenas pública, mas total. Eles seriam jogados na rua. Eles perderiam o status, os bens e a dignidade. Voltei para o carro sentindo um peso enorme sair dos meus ombros, mas a vingança ainda não estava completa. Tirar a liberdade e os bens deles era apenas a parte material. Eu queria que eles sentissem na pele a mesma desvalorização que eles me fizeram sentir todos os dias. Eu queria que a desconfiança entre Davi e Camille crescesse como um câncer. Eu sabia que, na prisão e nos processos que viriam, um tentaria destruir o outro para salvar a própria pele. A lealdade deles, construída sobre o roubo e a traição, não resistiria a um sopro de realidade. Nos dias seguintes, as notícias começaram a circular. Eu não precisei dizer uma palavra. As ações judiciais falavam por si. Davi tentou me ligar da delegacia diversas vezes. Ele mandou mensagens através de terceiros,
dizendo que estava arrependido, que Camille o tinha manipulado, que ele ainda me amava e que poderíamos recomeçar se eu retirasse as queixas. Ele usou todas as táticas de manipulação que conhecia. Ele me chamou de sua salvadora, sua única esperança. Eu li cada mensagem com um distanciamento quase clínico. Era fascinante ver como ele mudava o discurso conforme a necessidade. O homem que me chamava de idiota agora me implorava por misericórdia. O homem que me dizia que eu era desinteressante agora jurava que eu era a mulher mais incrível que ele já conheceu. Eu não respondia nenhuma. O silêncio era a minha arma mais poderosa. Camille, por sua vez, tentou uma abordagem diferente. Ela enviou uma advogada para conversar comigo, propondo um acordo. Ela alegava que não sabia que o dinheiro no cofre não era real e que tinha sido induzida ao erro por Davi. Ela queria que eu assinasse uma declaração de que ela era apenas uma espectadora. Eu respondi, através do meu advogado, que ela teria a oportunidade de contar essa história para o juiz e que eu faria questão de apresentar as provas de que ela ajudou a planejar o roubo meses antes, conforme as mensagens que eu recuperei do computador de Davi. O cerco estava se fechando. A cada hora, uma nova camada da traição deles era revelada. Eu descobri que eles planejavam usar o dinheiro para abrir um negócio no nome de Camille, deixando-me com todas as dívidas da nossa vida em comum. Eles queriam que eu trabalhasse o resto da vida para pagar os luxos deles. Ao pensar nisso, qualquer resquício de hesitação que eu pudesse ter desaparecia. Eles mereciam exatamente o que estavam recebendo. Dona Berenice foi despejada da casa de campo na sexta-feira. Eu não fui lá para ver, mas recebi as fotos dos móveis sendo colocados na calçada. Ela teve que pedir abrigo para uma irmã que ela sempre tratou com desdém. A queda social dela foi imediata e brutal. Aqueles que antes a adulavam por causa do seu suposto prestígio, agora desviavam o caminho para não terem que falar com a mãe do ladrão de cofres. Davi foi transferido para um presídio provisório, enquanto aguardava o julgamento. Camille conseguiu responder em liberdade, após pagar uma fiança que consumiu tudo o que ela tinha guardado. Mas sua vida de luxo acabou. Ela teve que vender suas joias, suas bolsas de grife e se mudar para um quartinho nos fundos da casa de uma tia distante. Ela, que se achava superior por não trabalhar, agora teria que descobrir como sobreviver sem o dinheiro de ninguém para sugar. Eu continuava minha rotina de trabalho. Meus pacientes notaram que eu parecia mais leve, mais focada. Alguns comentaram que minha pele estava melhor, que eu parecia ter rejuvenescido. Eu apenas sorria. A melhor dieta do mundo, eu descobri, é remover pessoas tóxicas da sua vida. No entanto, eu sabia que o clímax dessa história ainda não tinha chegado. Davi ainda achava que poderia me dobrar. Ele ainda acreditava que, no fundo, eu era a mesma Daniela de antes. Ele estava preparando uma última jogada, um último apelo emocional que ocorreria na primeira audiência de conciliação. Ele achava que, ao me ver pessoalmente, conseguiria usar seu charme e sua suposta fragilidade para me fazer desistir. Eu estava ansiosa por esse dia. Não porque eu tivesse qualquer dúvida sobre o que faria, mas porque eu queria dar a palavra final. Eu queria que ele entendesse, olho no olho, que o jogo que ele começou tinha terminado com a minha vitória absoluta, e que o que ele chamava de amor, eu agora chamava de aprendizado, sobre como nunca mais ser pisoteada. A parte financeira estava resolvida. A parte social estava em ruínas para eles. Agora, faltava apenas a destruição psicológica final. Eu tinha guardado um último segredo, algo que nem mesmo o meu advogado sabia. Algo que estava no cofre e que Davi ainda não tinha compreendido totalmente o significado. Aquele algo era o que garantiria que, mesmo depois de cumprir sua pena, ele nunca mais teria paz. Sentei-me no meu escritório, olhando para o horizonte da cidade. A noite estava começando. Eu estava pronta para o ato final. A Daniela idiota tinha ficado para trás. A Daniela, que ria por último, estava apenas começando a se divertir. O dia da audiência de conciliação amanheceu com um céu cinzento e pesado, uma moldura perfeita para o que estava prestes a acontecer. Eu me vesti com um rigor que raramente demonstrava. Nada de cores vibrantes ou acessórios chamativos.
Usei um corte impecável, transmitindo a autoridade que eu finalmente havia reivindicado sobre minha própria vida. Ao entrar naquele tribunal, eu não era a esposa traída ou a vítima de um roubo. Eu era a credora de uma dívida emocional e financeira que seria cobrada até o último centavo. Davi foi trazido da detenção. O contraste com o homem que ele costumava ser era gritante. Ele estava mais magro, a pele pálida sob as luzes fluorescentes, e seus olhos, antes cheios de uma arrogância vazia, agora carregavam o desespero de um animal acuado. Camille estava sentada ao lado de seu advogado de porta de cadeia, vestindo roupas que claramente pertenciam a uma vida que ela não podia mais sustentar. Ela não me olhou nos olhos. Sua postura estava curvada. A altivez de cobra disfarçada de anjo tinha sido substituída pela amargura de quem perdeu a aposta. Assim que a sessão começou, Davi tentou quebrar o protocolo. Antes mesmo que o juiz pudesse mediar qualquer conversa, ele começou a falar, sua voz embargada por um choro que eu sabia ser ensaiado. Ele disse que sentia muito, que tinha se perdido no caminho e que tudo o que fez foi por desespero, por sentir que não era bom o suficiente para mim. Ele teve a audácia de dizer que o roubo do cofre foi um pedido de ajuda, uma forma de chamar minha atenção. Ele me chamou de sua única salvação e implorou para que eu retirasse as queixas criminais, prometendo que passaria o resto da vida tentando reparar o dano. O juiz me deu a palavra. Eu olhei para Davi, não com raiva, mas com uma indiferença que pareceu cortá-lo como uma lâmina. Eu disse que não havia nada para conciliar. Expliquei que o arrependimento dele tinha data e hora para começar, o momento em que ele percebeu que o cofre estava vazio de dinheiro e cheio de consequências. Reiterei que ele não estava ali por um erro de percurso, mas por um plano meticuloso de me destruir, executado em parceria com a mulher que agora se escondia atrás de uma pasta de documentos. Foi nesse momento que decidi revelar o último segredo, o golpe de misericórdia que eu havia guardado. Eu mencionei o conteúdo do envelope número 7, aquele que ele ainda não tinha conseguido decifrar. Davi empalideceu. Eu expliquei ao tribunal, e principalmente a ele, que entre os papéis de dívida e provas de infidelidade, havia um documento de confissão de dívida assinado por ele anos atrás, em um momento de embriaguez e vaidade, onde ele colocava como garantia de qualquer empréstimo futuro o único bem que ele realmente herdaria: a casa da família e os terrenos de sua mãe. Davi achava que estava assinando um papel qualquer para me agradar durante uma de nossas crises. Mas aquele documento, agora devidamente registrado e com validade jurídica, reforçada pelas fraudes recentes que ele cometeu, dava-me o direito legal de tomar posse de tudo o que restava do patrimônio de Dona Berenice para abater as dívidas que ele criou no meu nome. Eu não estava apenas tirando o dinheiro dele. Eu estava apagando o futuro dele e o legado de sua mãe. O grito que ele soltou não foi de tristeza, foi de puro pavor. Ele percebeu que, por causa de sua ganância, ele havia deixado sua mãe na miséria absoluta. Dona Berenice, que estava na plateia, levantou-se trêmula, chamando-me de demônio. Eu apenas a olhei e disse, com a voz firme, que o demônio era aquele que ensinava o filho a roubar a própria esposa e que agora ela teria que viver com o resultado da educação que deu a ele. A audiência terminou sem acordo. As queixas prosseguiram, e semanas depois, a sentença foi implacável. Davi foi condenado a 5 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à fiança devido à gravidade da fraude e ao roubo qualificado. Camille, por sua cumplicidade direta e por ter tentado ocultar provas, foi condenada a 2 anos, que ela teria que cumprir prestando serviços pesados e vivendo sob monitoramento constante, sem poder sair da cidade ou frequentar qualquer lugar de prestígio. Mas a verdadeira vingança ocorreu fora das paredes do tribunal. Com a posse legal dos bens de Dona Berenice, eu executei a dívida. A casa imponente onde ela morava foi leiloada. Eu fiz questão de ser a compradora, através de uma empresa de fachada, apenas para ter o prazer de, pessoalmente, entregar a ela a ordem de despejo definitiva. No dia em que ela teve que sair, eu estava lá. Ela estava com algumas malas velhas, esperando por um táxi que demorava a chegar. Ela me olhou com um ódio que consumia o que restava de sua dignidade.
Ela me chamou de mulherzinha de consultório e disse que eu nunca teria a classe dela. Eu apenas sorri e disse que a classe dela estava agora em uma caixa de papelão na calçada, enquanto a minha inteligência estava protegida em investimentos que ela jamais entenderia. Camille teve um destino ainda mais melancólico. Sem o apoio de Davi e sem o dinheiro que ela tanto almejava, ela foi abandonada por todos os seus amigos. Ela teve que se mudar para a casa de um parente distante no interior, onde trabalhava limpando chãos para pagar pela comida. Vi uma foto dela meses depois. Suas mãos, aquelas que ela tanto se orgulhava de manter impecáveis enquanto me criticava, estavam grossas e calejadas. Ela se tornou a mulher comum que tanto desprezava, mas sem a dignidade do trabalho honesto que eu sempre tive. Davi me mandou uma última carta da prisão. Nela, ele não pedia perdão. Ele me amaldiçoava. Ele dizia que eu era uma bruxa fria e que ele preferia a cela ao meu lado. Eu li a carta e a usei para acender a lareira da minha nova casa. O calor daquelas palavras de ódio foi a única utilidade que ele teve na minha vida em muito tempo. Hoje, eu caminho pelas ruas com uma liberdade que não tem preço. Recuperei cada centavo que eles tentaram me tirar e tripliquei meu patrimônio com a gestão inteligente dos bens que tomei deles. Mas o lucro financeiro é apenas um detalhe. O verdadeiro ganho foi a paz. O silêncio da minha casa agora não é mais ensurdecedor, é harmonioso. Eu venci não porque fui cruel, mas porque fui justa comigo mesma. Eu permiti que eles se destruíssem com as próprias armas. Eles queriam o cofre? Eles tiveram o cofre. Só esqueceram que, às vezes, o que guardamos de mais valioso não é o ouro, mas a prova de quem realmente somos. E o que eles encontraram dentro daquela caixa de aço foi o vazio de suas próprias almas. Eu só conseguia rir, porque enquanto eles apodrecem na miséria e no esquecimento, eu estou apenas começando o meu melhor capítulo. Davi, Camille e Dona Berenice tornaram-se apenas uma nota de rodapé na história de uma mulher que eles chamaram de idiota, mas que acabou sendo a arquiteta de seus fins. A vida é uma chamada, e eu finalmente atendi para dizer que estou no comando. Se você gostou desta narrativa de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever para mais histórias impactantes. Deixe o seu like para apoiar o conteúdo e compartilhe com quem precisa saber que a volta por cima é sempre possível.